Abra o seu coração para mais uma palavra profética que vai edificar a sua vida. Graça e paz, amados irmãos. Estou iniciando essa live. Um dos propósitos do meu coração, dos propósitos que eu fiz com Deus para este ano de 2021, é fazer umas lives para alcançar pessoas que estão distantes. A paz do Senhor, Andressa Samaia. Saudade, Andressa. Andressa Samaia é uma filha que nós temos no nosso coração. Uma filha amada, uma filha na qual a gente viu crescer. Andressa, saudade de vocês, viu? Eu vou esperar um pouquinho aqui, entrar mais alguém. Sim, o desejo do nosso coração é alcançar pessoas distantes, pessoas que talvez não nos conheçam, pessoas que têm se distanciado de Jesus, pessoas que estão decepcionadas com alguém, com alguma coisa, pessoas que pararam no meio do caminho. E nessa tarde de hoje o Senhor me deu uma palavra que está em Gênesis, uma palavra que ela toca profundo assim nas nossas histórias. Ela tem muito a ver com o que nós temos vivido. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho, muitas pessoas não têm prosseguido aquilo que Deus tem para a sua vida, por causa de palavras negativas, por causa de palavras humanas, palavras que derrubam, que destroem. Pessoas que são mal resolvidas e falam palavras que fazem com que você venha parar no meio do caminho. Pessoas que não têm um coração amoroso, um coração que venha falar palavras edificantes para a tua vida, e falam coisas, e até mesmo lembranças do passado, coisas que têm te amarrado, coisas que têm te aprisionado. E muitas vezes, quando a pessoa está nessa situação, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver uma luz no fundo do túnel, ela não consegue prosseguir. E nessa tarde eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida, para que você venha novamente entrar no eixo, entrar no caminho, que você possa restabelecer o reino de Deus na sua vida, que você possa concluir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Nós temos visto tantas pessoas que pararam, ou até mesmo que se perderam no meio do caminho, não conseguem voltar, não tem uma palavra, não tem um ombro amigo. E nessa tarde eu queria trazer para você uma palavra que está em Gênesis, capítulo 11, versículo 31, que fala da história. Não vou falar que é a história de Abraão, porque muitas vezes nós, quando ministramos a palavra falando de Abraão, nós puxamos para a história de Abraão. Mas a história de Abraão, ela está ligada à história, ao passado do seu pai, da sua família. A história de Abraão não iniciou ali em Gênesis capítulo 12. Ele tem uma história do passado, ele tem algo que reflete na sua vida, refletiu na sua vida. E muitas vezes eu posso te conhecer hoje e achar que você é essa pessoa que eu estou vendo. Mas atrás de você tem uma história, atrás de você tem uma família. Tem uma família da qual você foi criado, de onde você veio, pessoas que te educaram. Você não iniciou a partir do dia que eu te conheci. Você iniciou lá bem antes de você ser gerado, porque Deus já tinha uma promessa, já tem uma promessa para a sua vida, mesmo antes de você nascer. Na palavra do Senhor vai dizer que Ele já, antes de você ser informe, Ele já tinha um projeto para você. E às vezes nós, passado o tempo, nós desistimos de tantas coisas que achamos que Deus esqueceu de nós. Mesmo antes de nós existirmos, Deus já tinha um projeto para mim e para você. E a história de Abraão
toda a história bonita que nós conhecemos, história de sofrimento também, de peleja. Mas tudo isso reflete o passado, tudo isso reflete lá na antiguidade, da sua parentela, dos seus pais, da sua criação. E nós também, o que nós somos hoje, nós devemos muito ao nosso passado, à nossa criação, à nossa geração. E a história de Abraão, ela, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, vai dizer que tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Preste bem atenção aqui, que Tera, o pai de Abraão, ele pega a sua família, que aqui está dizendo que é Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Aqui ele já está incluindo, está envolvendo uma família. Ele está envolvendo a família dele no projeto dele. Ele está envolvendo a família dele nos seus planos. Muitas vezes nós fazemos planos pensando somente em mim, pensando se isso vai ser bom para mim, isso vai ser lucrativo para mim. Mas enquanto nós estivermos pensando em mim, é meu, nós não vamos conseguir ir muito longe. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um propósito, nós temos que incluir, temos que envolver a nossa família, para que nós possamos prosseguir, conseguir ir adiante. E diz aqui na palavra do Senhor que ele saiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, mas no meio do caminho, diz na palavra do Senhor que ele parou em Harã. Imagina você, uma cidade, ele sai de Ur dos Caldeus, de um lado, ele vai para Canaã, mas chega no meio do caminho, ele estaciona. Vai dizer na Bíblia que vieram até Harã e habitaram ali. O projeto de Deus para a vida deles é que eles fossem até a Canaã, mas alguma coisa aconteceu nessa trajetória. Alguma coisa aconteceu que Harã, que ali o Tera, ele parou em Harã. Ele estacionou em Harã. Os seus sonhos foram enterrados. O projeto, o que ele tinha mapeado para fazer, que era ir até a terra prometida, até a Canaã, ele parou no meio do caminho. E eu te pergunto nessa tarde, qual que é a tua terra prometida? Qual que é o projeto que você tem feito na sua vida, que você parou por causa de alguma dificuldade? Vemos aqui que Tera, ele parou em Harã, mas era para ter prosseguido a viagem. Mas ele não parou para descansar, diz na palavra, que ele parou e ali ele habitou com toda a sua família. Aí você pode falar assim, às vezes ele passou alguma dificuldade no meio do caminho, foi alguma palavra negativa, algo que ele escutou, que ele parou, que ele se decepcionou. Aí você começa a puxar para a sua vida. E eu te pergunto nessa tarde, por que você parou? Eu te pergunto nessa tarde, quais eram os projetos que você tinha para 2020 que não se realizaram, que não se concretizaram? E você colocou desculpas na pandemia, você colocou desculpas no desemprego, colocou desculpa na sua família que não estão indo e você não vai. Você colocou desculpa em coisas, em pessoas, e você parou, estacionou no meio do caminho, porque você disse, eles não vão, eu também não vou, não tenho com quem eu ir. Muitas vezes nós colocamos obstáculos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós falamos que são pessoas que estão nos atrapalhando. Ah, porque se fulano não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Se fulano não tivesse falado isso, eu não teria prosseguido. Aí você começa a jogar desculpas
nas coisas que deram errado para você, que você mesmo atrapalhou o projeto, atrapalhou o processo de Deus para sua vida. E muitas vezes nós colocamos desculpinhas nas coisas que não deram certo para nós, falando que foi o fulano que nos atrapalhou. Ei, querido, aqui, como diz na palavra do Senhor, Abraão, ele tinha uma história antes de ser o Abraão, porque na Bíblia vai dizer que o nome dele era Abraão, mas o Senhor mudou o nome dele para Abraão. Então, antes de ser Abraão, ele era Abraão, ele tinha uma história, ele tem uma família. Aí você tem uma família, você tem uma história. Você não iniciou a sua história agora. Então nós vemos aqui que ele para em Harã. Aqui ele, ao parar em Harã, este homem está decepcionado com alguma coisa, alguma lembrança do passado. Nós não vamos ver na Bíblia outro versículo que fale da história deste homem de Tera, ou fala Terá, que é o pai de Abraão. Aqui está dizendo, nesse trecho aqui, apenas dois versículos bíblicos, no 31 e no 32 de Gênesis, capítulo 11. Está resumindo a história de Terá. Aqui está resumindo a história deste homem em 2 versículos. Talvez eu possa conversar com você e resumir a sua história em uma tarde. Mas a sua vida ela não se resume em uma tarde de comentário. A sua vida não se resume em uma página de um livro. A sua vida ela é muito maior do que aquilo que eu conheço de você, do que as pessoas conhecem de você. Então eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus, que você pare, que você busque a sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo antes da situação que você está vivendo. Antes da pessoa com quem você convive, que você pare e pense que você tem uma história, você tem uma trajetória. Você não iniciou a sua vida, a sua existência a partir daqui de onde você está morando, a partir da vida dessa pessoa que está convivendo com você hoje. Não sei, talvez um casamento, talvez uma empresa que você entrou, não sei. Você conhece a tua vida, você conhece a tua história. Essa tarde eu peço que você faça uma reflexão para ver o que é que está te aprisionando, o que está te prendendo que você não consegue avançar. Aqui nós vemos a história de Terá. Ele tinha um filho que chamava Harã, no qual ele perdeu. E coincidentemente o nome da cidade é Harã. Talvez ele se apegou à cidade por causa de uma lembrança do passado. Ele se apegou àquele lugar por causa de uma lembrança da qual ele não conseguiu se desvinculizar. Ele não conseguiu se desprender. E ele está com a mente, está com o coração, está com uma tristeza profunda. E ele estacionou naquela cidade por causa de uma lembrança. Não sei qual é a sua situação. Por que você estaciona? Por que você não consegue romper? Mas uma coisa eu sei, o Senhor ele tem projeto, ele tem planos para a sua vida. E diz na palavra do Senhor que ali quando eles chegaram em Harã, habitaram ali. Quer dizer, todo o projeto, todos os planos que ele fez com a família, falando que nós vamos até Canaã, ninguém questionou a ele. Por que parar? Por que ficar aqui se nossa trajetória era outra? Ninguém tocou no assunto. E nessa tarde eu venho, pela parte de Deus, falar com você e falar para você por que você estacionou. Uma pergunta para reflexão. Por que você parou? Por que você não prosseguiu? Por que você não continua caminhando? O que foi que te impediu que você parasse, que você ficasse ali agora e não conseguisse caminhar, não conseguisse ir até o alvo? Diz a palavra do Senhor no versículo 32 que foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. Lembrando que ele saiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. Ele estacionou em Harã, ele parou em Harã e ali ele morreu. Os projetos
não foram concluídos através da vida dele. Você vai enterrar os seus talentos? Você vai enterrar aquilo que Deus tem para a sua vida? Por causa de comentários? Por causa de circunstância? Por causa de pandemia? Eu tomei a decisão de fazer essas lives. Eu falei, eu não vou parar. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma convicção daquilo que Deus colocou na minha vida para que eu fizesse. E eu falei, não é por causa de pandemia, não é porque o governo está dizendo que tem que fechar a igreja, o governo diz que são X tantos de pessoas, não é isso que vai nos segurar. Peraí, nós temos um aparelho na nossa mão, um celular, da qual talvez não saia da sua mão o dia inteiro. Um aparelho do qual você tem utilizado ele para alguma coisa que não edifica a Deus. Esse aparelho é um aparelho do qual eu estou fazendo essa live. Você pode usar os instrumentos humanos, feitos pela mão humana, para fazer a obra de Deus. E eu parei e falei para o meu esposo, falei assim, vamos iniciar lives? Durante a semana nós vamos definir os horários ainda, uma hora eu, outra hora ele, para que nós possamos levar o evangelho. Nós temos nossa igreja local, nós temos um povo do qual o Senhor nos confiou. Mas além desse povo que Deus nos confiou, além da igreja ali onde Deus nos colocou, como pastores, líderes de Campo Grande, nós temos a cobertura espiritual do pastor Dorival e pastora Anadélia, em Aquidauana e Anastácio. Mas assim, em Campo Grande nós estamos liderando a Igreja Nações de Deus Campo Grande. Mas não se limita nisso. Não é porque nós temos um local para ministrar a palavra, para educar um povo, para levar um povo a conhecer a palavra de Deus. Vai e faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça aquilo. Não deixe que nada venha parar você. E aqui logo mais diz no versículo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu encerro aqui com essa palavra. Não importa o que o teu passado, o teu presente tenha feito que você se prendeu. Ouça que Deus tem um futuro para você. Um futuro para abençoar a você e toda a tua geração. Que você possa continuar, prosseguir. Não pare por causa de coisas. Não pare. Continue, prossiga. Prossiga e faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que você sabe. E cuidado, que na Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Peça a confirmação de Deus. Peça para Deus, fala, Deus, eu quero saber, Pai, se isso está no teu coração, não no meu. Porque o meu é enganoso, mas o teu coração, Senhor, é um coração reto, um coração íntegro e que trará paz. A paz que excede todo entendimento para a sua vida. Querido, pega essa passagem aqui de Gênesis capítulo 12, onde Deus faz uma promessa a Abraão e tome posse dessa promessa, porque através da obediência de Abraão, nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe vocês, que você possa ter um final de tarde na bênção, na graça do Senhor. Logo mais às 19 horas nós estaremos ali no templo, na Arquiteto Álvaro Mancini, 709, para adorar a Deus. Teremos ali um tempo de 1 hora e meia de adoração, somente adoração, para adorar Ele que é o único Rei das nossas vidas. Amém? Deus abençoe, um grande abraço. Você ouviu mais uma mensagem da série Palavras que Edificam, resgatando o sentido da nova aliança com Deus.